Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema muito especial. Mulher de coragem, mulher guerreira, e nada melhor do que falar de Fátima Castro. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? Eu, na verdade, sempre venho ao condomínio, né? Como visitante, né? Hoje estou aqui participando, né? Fico grata, sou muito grata a isso. Eu que agradeço. Quem é Fátima Castro? Olha, se eu fosse definir Fátima Castro em uma palavra, acho que é perseverança. Fátima Castro é perseverança. Conta um pouquinho da sua vivência profissional para os nossos moradores, principalmente as mulheres. Então, assim, eu sou formada, eu comecei a minha trajetória na área da educação, né? Então, no segundo grau eu estudei magistério e fiz técnico contábil. Daí eu fiz concurso público, entrei trabalhar como professora no CEMEI, né, numa creche, numa educação infantil, e lá iniciei meu trabalho em Castro. Eu sou Fátima Castro, da cidade de Castro, né? E aí eu comecei meu trabalho na área da educação infantil, depois eu casei e fui morar num distrito, numa área rural do nosso município. Então, onde eu moro são 46 quilômetros de estrada de chão, né, de distância da cidade. E aí, quando eu fui morar lá, eu tive um choque muito grande quando eu cheguei na comunidade. Então, lá não tinha educação infantil, não tinha alfabetização de adultos, não tinha ensino médio, sabe? E não havia uma valorização da educação. É uma área cultural. É um choque cultural, é uma área rural, então assim, a ideia era, não, eu nasci, me criei assim, eu não tive acesso à escola, meu filho não precisa da escola. E aquilo para mim foi um baque. Então eu fui para lá, fui trabalhar numa escola, dei aula com uma quarta série, e naquele primeiro ano meu na comunidade, aquilo me incomodou demais. Eu disse, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa nesse lugar. E aí, durante o ano isso foi em 97, durante o ano de 97 eu fiz um mapeamento ali da vila, da comunidade, levantei as necessidades e fiz um pedido para o poder público municipal de a gente abrir um CEMEI lá no distrito. Em 98, no ano seguinte, eu já fundei o CEMEI. E comecei diretora só eu, trabalhando primeiro somente eu, depois eu consegui uma zeladora, e aí eu tinha dificuldades de conseguir quem trabalhar comigo no CEMEI, porque as meninas não tinham qualificação. E na época surgiu o CND, que era o curso normal à distância. E aí eu comecei a falar com os pais das meninas e pedi que eles permitissem que elas estudassem no sábado na cidade, para que elas trabalhassem comigo como estagiárias no CEMEI. E assim eu comecei o trabalho. Na primeira reunião de pais que eu fiz, quando eu passei a ata para os pais, eu vi que os pais eram analfabetos. Outro choque. Aí eu pedi para o secretário de Educação se eu podia alfabetizar de forma voluntária aqueles pais. Pedi uma sala emprestada para o colégio que nós tínhamos lá na nossa vila, e eu fiz esse trabalho no ano de 98 de forma voluntária. Então eu cuidava do CEMEI e eu alfabetizava os pais. No final do ano foi feito um teste de equivalência com esses pais. Como todos passaram, aí o secretário de Educação implantou a alfabetização de jovens e adultos na escola, né, na educação básica, que é a obrigação da escola, né? E aí em 99, no ano seguinte, eu pensei, poxa, mas eu estou atendendo as crianças pequenas e os maiorzinhos não têm onde ficar no contraturno e as mães não podem ir no serviço de boia fria, porque na época ainda existia boia fria, né? Lá tinha arrancada de feijão, tinha carpi, né? As lavouras de feijão, tudo ainda não estava mecanizado o trabalho. E as mães acabavam indo e levando as crianças que ficavam na lavoura com elas, né? E aí eu em 99 comecei a pegar uma criança e outra, a partir dos 7, porque eu atendia os pequenos, de 0 a 6, aí comecei a pegar uma criança e outra no saguão do prédio. Detalhe, o prédio que eu iniciei a educação infantil era totalmente
inadequado, ele não era adequado para a educação infantil. E desde que eu iniciei, eu comecei a fazer projetos e mandar para o Estado, pedindo um prédio para a nossa comunidade. Mas assim, foram 5 anos eu mandando, todo ano eu mandava de novo, nem sabia se chegava. Para vocês terem uma ideia, na época nós tínhamos um ramal telefônico, uma linha telefônica no nosso distrito com 10 ramais. No CEMEI, eu tinha assim, lá na esquina da rua tinha um orelhão. Então, quando o secretário de Educação queria falar comigo, ligava no orelhão, alguém da rua atendia e gritava: Dona Fátima, o telefone é para a senhora! E eu saía correndo lá atender. Então, para entender assim a dificuldade de acesso que nós tínhamos, né? Bom, comecei em 99 ali pegando uma criança e outra, chegou no final do ano eu estava com 90 e poucas crianças, em contraturno. Aí, no ano de 2000, eu pedi para o padre o salão da igreja emprestado, para eu ampliar esse trabalho lá. E aí, então, eu atendia lá em cima no prédio a educação infantil e comecei a fazer um trabalho de contraturno no salão da igreja. Mobilizei 6 idosos da vila, 6 pessoas para ser voluntários comigo nesse trabalho, e aí a gente implantou lá 6 oficinas: cestaria em taquara, artefatos em madeira, colocamos artefatos em couro, modelagem em argila, culinária, porque daí com o lanche a gente fazia coisas para vender, bolo, essas coisas, e com esse dinheiro a gente comprava um fio para fazer a oficina de bordado. Iniciamos com essas 6 oficinas. Quando foi no meio do ano, fiz uma tarde cultural, convidei o secretário de Educação. Quando ele viu o que as crianças haviam produzido, percebam, eu falei: cestaria em taquara. Aonde eu pegava taquara? No mato. Argila, aonde que eu buscava? No mato. A madeira para fazer a gamela, o pilão? No mato. O artefatos em couro, as pessoas matavam o boi lá, eu ia pedir o couro. Aí o idosinho estaqueava o couro, salgava o couro, preparava esse couro com os jovens, ou seja, tudo com coisas que ia para descarte, coisas que estavam lá. Então a gente pegou, trouxe isso, fez o atendimento dos adolescentes. E assim foi. Ao longo dos anos eu fui trabalhando, depois veio do governo federal o programa PET, que era o de erradicação do trabalho infantil, que tinha bolsa. Aí eu cadastrei essas crianças no programa PET, as mães começaram, as famílias começaram a receber uma bolsa, um valor, uma ajuda, e assim a gente foi ampliando ao longo dos anos. Eu, quando terminei a minha graduação, para vocês terem uma ideia, para eu estudar, eu fiz faculdade na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Quando não tinha carreta encalhada na estrada, eu chegava em casa 15 para as 2 da manhã. E eu tinha minha filha pequena, que ainda eu amamentava ela no seio ainda. Então, assim, foi uma luta tão grande para eu conseguir me formar, ter o meu 3º grau. E para nós, professoras da rede municipal, o fato de você ter faculdade dobrava o valor do salário, né? E aí eu pensei, quando eu me formei, eu pensei: meu Deus do céu, eu preciso ajudar minhas colegas. Eu preciso trazer faculdade para o Socavão. E eu comecei, eu vim em Curitiba, e vinha de novo, e batalhei, e consegui. Pois eu trouxe a faculdade para as professoras lá no distrito. Então, nós implantamos, eu fui tutora, né? Eu fui tutora do curso normal superior. Eu formei 39 professoras, todas as professoras da nossa área rural se formaram comigo em nível superior. Quando elas terminaram a faculdade, eu batalhei aqui na Universidade Federal do Paraná para levar para elas a pós-graduação. Eu consegui a pós da Universidade Federal do Paraná lá no distrito. Então, quinzenalmente vinham os professores para fazer esse trabalho de pós-graduação lá. Eu fiz a pós, inclusive, com as minhas alunas, então nós éramos 40 alunas aí, fazendo essa pós. E também eu levei o curso normal em nível médio para o Socavão também. Eu formei 19 professores em nível médio e 39 em nível superior na época. Paralelo a tudo isso, lá no CEMEI, eu implantei um programa de reciclagem na nossa vila. Sabe, então, na vila, o lixo era jogado a céu aberto numa mina desativada, porque a nossa região, nós temos 7 mineradoras na nossa região.
E aí o pátio de máquinas pegava, fazia coleta de lixo, segunda, quarta e sexta, dava 2 tombeiradas e jogava então lá numa mina desativada. Ou seja, nós jogávamos no meio ambiente 6 tombeiras de lixo por semana. Quando eu fui conhecer a mina, aquilo me chocou. Eu falei, meu Deus do céu, nós não podemos fazer isso. Aí eu fiz um trabalho com as crianças no CEMEI, fizemos uma conscientização na vila, o meu esposo fez um carrinho, as professoras, a gente fez uma solicitação com as crianças na vila para que as pessoas separassem o lixo, material reciclável, explicamos o que era o material reciclável, e aí a gente começou a coleta, e as professoras passavam com as crianças, faziam a coleta, e eu separava os recicláveis. Fiz um macacão, aí tinha uma casinha, montei uma casinha, lá no espaço nosso era grande, então lá no cantinho eu pus uma casinha e eu fiz essa separação desse material. Com todo o material que com isso, nós reduzimos a coleta de 6 caminhões por semana para 1 caminhão. A partir disso, eu fui lá na prefeitura, todo mês eu ia lá, prefeito, eu preciso que o senhor coloque a nossa vila na coleta, para levar esse material para o nosso aterro sanitário, porque o município de Castro tem aterro sanitário. E eu consegui. Então, a partir de 2005, começou a ir um caminhão compactador, até hoje, toda quinta-feira é dia de coleta. Então vem o caminhão compactador, faz a coleta na vila e leva para o aterro. Então desde 2005 não jogamos mais o nosso lixo no meio ambiente. Então assim, foi uma evolução ao longo dos anos dentro da área da educação. Então retomando, eu fundei o CEMEI, eu coloquei a alfabetização de jovens e adultos, eu coloquei o contraturno escolar, eu levei a faculdade para as professoras, a pós-graduação para as professoras, e aí fui diretora do CEMEI durante 10 anos, né, passei por 3 eleições, aí eu não podia mais concorrer à eleição de diretora, aí voltei para a sala de aula e resolvi entrar na graduação em serviço social. Então aí comecei a fazer mais uma graduação. E aí fui fazendo graduação em serviço social e trabalhando no meu CEMEI em sala de aula. Nesse meu trabalho da educação, eu digo assim que eu fechei a minha carreira na educação com chave de ouro. Eu desenvolvi um projeto, esse projeto eu inscrevi no concurso, no prêmio do MEC Professores do Brasil, que o MEC faz, e ele dá a premiação de até 10 professores, até 10, não necessariamente 10 em cada categoria. E aí eu inscrevi o meu projeto e eu recebi o Prêmio Nacional de Educação, fiquei em primeiro lugar de Educação Infantil, 8 professores foram premiados na Educação Infantil, eu fiquei em primeiro lugar e o MEC escolhe de todas as categorias um professor para ser o que representa todos e eu fiquei em primeiro lugar do país. E recebi esse prêmio, paralelo a isso já estava me formando como assistente social. Em 2010, fui convidada para coordenar o CRAS lá do meu distrito, aceitei esse desafio, com algumas condições que eu coloquei, né, ao prefeito. Na época eu falei, olha, eu quero coordenar, mas eu quero descentralizar o serviço, porque o nosso território é muito grande. O meu distrito tem 68 comunidades, e nessas 68 comunidades, nós temos 3 comunidades quilombolas nesse território. Então, assim, aí em 2010 eu fui emprestada inicialmente da educação para o social, depois teve concurso, né, para assistente social no município, em 2011 eu fiz, passei, e aí eu pedi exoneração, porque eu sou servidora de carreira, eu pedi exoneração na área da educação e assumi o concurso de assistente social. Então, desde 2010, eu atuo na área social hoje, né? Então, nesse momento, sou técnica de referência do CRAS lá do meu distrito, né? Em 2012, eu resolvi entrar na política. Eu me candidatei a vereadora, saí eleita do meu distrito, assumi a vereança em 2013, o mandato de 2013 até 2014,
2016 fui reeleita, né, segundo mandato fui reeleita, me tornei a presidente da Câmara de Castro. Castro é a Câmara mais antiga do Paraná, né? A cidade é conhecida como cidade-mãe, por quê? Porque quando houve a emancipação do estado do Paraná, a primeira cidade criada após a emancipação foi Castro. Por isso que dizem Castro, cidade-mãe do Paraná. E do nosso território foi originado mais de 300 municípios do estado. Saíram antes, era do território de Castro. E Castro tem as suas atas, as atas da Câmara, preservadas desde a primeira ata. Então, as nossas atas são de 1789. E onde lá consta-se os vereadores cedendo as terras para Guarapuava. Então, é uma história riquíssima que nós temos lá. Então, eu fui a presidente da Câmara aí nos últimos 2 anos, que no último mandato. Fui candidata novamente à reeleição, agora nessa última eleição que teve. Não fui eleita, não por falta de votos, eu não me elegi pela questão de legenda, não conseguimos fazer a legenda. E Castro hoje não tem mulher na política. E como eu disse, eu fui a presidente, eu fui a terceira presidente da Câmara de Castro. E Castro, em toda a sua história de existência, só teve 7 mulheres eleitas. Somente 7 mulheres eleitas. O que para mim é um dado assim triste, sabe? A gente precisa de mulheres na política, porque elas têm um outro olhar sobre as causas. Então, assim, ao longo desses anos, eu tive uma atuação muito firme. Lá no começo eu falei que eu fiz pedidos para conseguir o prédio para educação infantil. Depois de 5 anos eu consegui. E naquela época eu não era nada, eu era só a diretora do CEMEI, né? E eu consegui, na época o governador era o Jaime Lerner, eu consegui um prédio próprio para educação infantil e fui conseguindo outras coisas para a comunidade. E aí eu pensei assim, eu não tinha o sonho de ser política ou entrar na política, mas eu pensei assim, eu não me sentia representada e eu sabia que eu podia fazer mais, mas para eu fazer mais eu tinha que ter um poder, né? Porque a tua atuação ela chega até um patamar, ela é limitada. E aí foi que eu entrei na política. E através da política eu pude fazer assim maravilhas para o nosso município. Eu sou assim a vereadora recorde de emendas. Eu consegui R$4.230.000 só em emendas parlamentares. A minha vila, o meu distrito, hoje assim, é um orgulho para mim. Eu chego no distrito e eu já vejo o serviço de convivência que eu consegui, emenda parlamentar. Aí eu passo pelo asfalto, eu consegui, emenda parlamentar. Aí eu vejo a quadra para as crianças brincarem, eu consegui, emenda parlamentar. O prédio do CRAS, eu consegui, recurso do Estado, né? Então, o prédio do CEMEI, eu consegui. Então, equipamentos da nossa unidade de saúde, nós tínhamos médico, mas os médicos não conseguiam atender o povo. O distrito é tão grande que da sede do distrito para as divisas são assim 50 quilômetros, 48 quilômetros. E aí são áreas de extremo difícil acesso. Então nós tínhamos um médico, mas o médico não conseguia atender, porque se chovesse ele não conseguia chegar. E eu disse para as pessoas, eu só preciso de uma oportunidade. E se eu chegar lá, vocês vão lembrar de mim, porque esse médico vai chegar aqui e atender vocês. E para mim é um orgulho, porque assim, através das emendas parlamentares, só na nossa unidade de saúde, eu coloquei 2 caminhonetes 4x4. Nós temos no nosso território 4 equipes médicas. 4 equipes médicas, é dividido em 4 áreas o nosso distrito. E hoje os médicos conseguem ir chova ou faça sol. Por quê? Porque tem a caminhonete 4x4 lá. Né? E a unidade de saúde, da porta de entrada até o final, tudo que tem dentro dela, recurso de emenda parlamentar. E o que mais me chama a atenção em tudo, né? Por isso, da guerreira, da mulher corajosa e que nos dá força até de ouvir a sua história, e não é a primeira vez que eu falo isso,
a sua atividade sempre foi voltada à parte da sustentabilidade, né? Porque Ah, o sim. social, o lucrativo, né? É. E financeiro Sim. são os princípios da sustentabilidade. E isso é muito bacana, que começou lá atrás. Lá no cimento. Lá. Né? Então, isso chama muita atenção, né, na sua história. E Fátima, qual mensagem diante dessa história linda, né, na sua carreira profissional como mulher, porque tem o outro lado, né, da mãe que você Da disse, mãe, da esposa, da filha. da filha, qual a mensagem que você pode deixar para os nossos condôminos? Porque eu acredito que depois de muitos, né, assistirem esse vídeo, vão ter coragem, né, de seguir, ou muitos vão se despertar em relação à sua história. Então, qual que é a mensagem que você pode deixar para os nossos condôminos? Eu quero dizer para vocês que vocês, lá na frente eu disse que eu era perseverante, que vocês não desistam nunca, nunca, que vocês não permitam que ninguém te diminua, porque a gente às vezes permite que as pessoas nos diminuam, que as pessoas nos humilhem, entende? E a gente não pode permitir isso. Nunca permita que alguém diga que você não pode, que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Quem me segue nas redes sociais, quem olha os meus posts, eu sempre posto coisas positivas e sempre eu falo, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos. Então assim, ao longo dos anos, eu sofri várias perseguições. Sofri perseguição no meu trabalho enquanto educadora, porque eu comecei a mexer demais com a comunidade e os políticos começaram a pensar, ela vai entrar na política. E eu não ia entrar na política. Mas quando eu comecei a ser perseguida, quando eu comecei a ser pisoteada, aí eu pensei, não, eu preciso entrar na política. Eu preciso entrar na política, porque sabe por quê? Porque a política é um espaço. As cadeiras estão lá, as cadeiras estão na Câmara, estão na Assembleia, e se a gente não se coloca à disposição, se a gente não se posiciona, a gente tem que aguentar o que está posto, né? Então eu preciso fazer a diferença. E de que forma eu vou fazer a diferença? Me colocando à disposição, eu participando, eu indo à luta. Então eu vejo assim, eu comecei a sofrer perseguições na área da educação e eu fui perseverante, e eu pensei, não, eu não vou deixar, eu posso fazer mais, e no que eu olhava? No impacto que a ação que eu estava fazendo causava na vida das pessoas, porque eu acho que é isso. Para mim, para minha vida ter sentido, eu tenho que fazer a diferença na vida de alguém. Cada um tem um pensamento nessa vida. A minha vida eu não vim aqui a passeio. Deus não me deu tantos dons, porque eu sou uma pessoa de muitos dons, muitos talentos. Deus não me deu esses dons para que eu não fizesse nada com eles. Ele espera algo de mim. E eu vejo assim que Ele foi me abrindo portas. E à medida que eu fui ajudando as pessoas, eu também fui ganhando. Eu acho que quem mais presenteado é a gente, sabe? Então o que eu tenho para dizer para cada um de vocês? Que vocês não desistam dos seus sonhos, sabe? E quando eu entrei na política, eu passei por situações terríveis, mas situações maravilhosas. Dia 30 agora, eu dentro do prédio novo que eu consegui para minha comunidade. E tava lá pessoas que me perseguiram e eu tava lá de cabeça erguida, olhando, e a minha comunidade sabia que fui eu. E eu sou passageira. Inclusive eu não vou permanecer lá, né? Mas aquele prédio está lá, vai servir as nossas crianças, vai servir os nossos idosos, e eu contribuí para isso. Então, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista daquilo que se você acredita, você pode. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, se você pensa que você pode, ou pensa que não pode,
Nas duas situações você está com a razão. Ou seja, se você ficar pensando, eu não posso, é difícil, eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Porque você já começou pensando que você não vai. Dificuldade sempre haverá. Dificuldade sempre haverá. Mas confia em você, que você vai chegar lá. Eu cheguei e você também consegue chegar. Fátima Castro, gratidão e muito obrigada por fazer parte da minha vida. Eu que agradeço a oportunidade, um beijo aí grande para todos. A gente ainda vai estar aí para frente trazendo algumas outras situações, algumas outras informações. Espero poder de alguma forma contribuir com assim uma gotinha de esperança na vida de cada um de vocês.